É, imaginem uma enorme, assim, uma movimentada rodovia. A principal artéria comercial que corta um continente inteiro. Uhum. E, de repente, devido a uma guerra colossal, essa rodovia é bloqueada permanentemente. Da noite para o dia, todo o tráfego pesado, sabe? Toda a riqueza do mundo é desviada para passar por dentro de uma estradinha de terra no meio de um deserto que ninguém dava muita atenção. Parece até roteiro de filme, né? Exato. Mas esse cenário não é ficção. Foi exatamente isso que aconteceu lá no século VI. E esse desvio geográfico não apenas criou impérios, mas reconfigurou o mapa do mundo para sempre. Então hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai explorar esse epicentro, o encontro entre o mundo islâmico e o continente africano desde o final da Antiguidade até a Idade Média. É um período histórico, assim, absolutamente fascinante de se analisar, meu caro colega, porque não estamos falando apenas de exércitos marchando. Não, de jeito nenhum. É sobre como a necessidade humana mais básica, que é a troca de mercadorias, acabou funcionando como um cavalo de Troia para a troca de ideias, religiões e, claro, tecnologias. É a história de como uma crença nascida nas areias escaldantes de uma península totalmente isolada acabou financiando as maiores bibliotecas e os impérios mais ricos que a África já viu. Com certeza. E, para quem nos ouve e ter uma noção da escala colossal do que a gente está prestes a explorar, pense no mundo de hoje. Uhum. O islamismo tem cerca de 1,6 bilhão de fiéis. Atualmente, fica atrás apenas do cristianismo, que soma uns 2,2 bilhões. É muita gente. Demais. Mas o ritmo de crescimento é tão intenso que as projeções indicam que até a década de 2070, o Islã pode se tornar a maior religião do mundo em número de adeptos. Nossa, incrível! Certo. Então, vamos desempacotar isso. Como um movimento que começou no meio de um deserto inóspito ganha essa proporção global? Bom, para entender o amanhã, a gente tem que olhar para a geografia de ontem, sabe? A Península Arábica na Antiguidade era um lugar muito peculiar. Se a gente olhar para o mapa da época, a Arábia estava completamente cercada por verdadeiros leviatãs imperiais. Os grandões da época, né? Exatamente. O Egito Antigo, a Mesopotâmia, o Império Persa e até o poderoso Império Romano que chegou a bater na porta deles. Mas aqui está o detalhe importante. Diga. Nenhum desses gigantes jamais conseguiu conquistar o coração da península. Porque assim, o deserto formava um escudo natural impenetrável, não é? Um exército romano, cheio daquela infantaria pesada, ia simplesmente morrer de sede antes de conseguir dominar o território central. A logística de manter tropas ali era impossível para a tecnologia da época. E essa barreira térmica e geográfica, permitiu que os povos de origem semita da região se desenvolvessem com uma autonomia quase que total. Uhum. E a sociedade deles se organizou de uma forma bem pragmática em dois grandes grupos, basicamente. Quais eram? Havia os sedentários, que se fixaram nos raros oásis, construindo cidades-estados fortificadas, como Curária e Taima. Eles viviam da agricultura que era possível fazer ali e das feiras locais. E, do outro lado, a gente tinha os nômades, os famosos beduínos. Ah, sim. Que eram os verdadeiros mestres da sobrevivência, né? Sem dúvida. Os beduínos não apenas sobreviviam criando camelos e ovelhas, mas detinham o monopólio da navegação no deserto. Tipo um GPS humano da época. Bem isso. Eles sabiam onde estavam os poços de algo ocultos, conheciam as tempestades de areia. Por isso, eram eles que controlavam as rotas de caravanas que costuravam a península. Então, temos esse ecossistema funcionando no seu próprio ritmo, bem isolado, até que a gente chega àquele cenário da rodovia bloqueada que mencionei no início. A famosa Rota da Seda. Exato. A via expressa que ligava as riquezas da China à Europa entra em colapso. É um colapso gerado pela exaustão total. O Império Bizantino e o Império Persa entraram em guerras tão longas, tão destrutivas, que o trajeto tradicional da Rota da Seda virou uma armadilha mortal. Era perigoso demais e caro demais transportar qualquer coisa por ali. E é aí que os mercadores do mundo inteiro olham para o mapa e dizem, a gente precisa de um desvio.
E o desvio era descer pelo Mar Vermelho e cruzar a Península Arábica. Uhum. De uma hora para outra, cidades que eram apenas pontos de parada poerentos viraram metrópoles globais. E Meca foi a principal delas, né? Virou centro do mundo. Meca se tornou um polo comercial fervilhante. E, estrategicamente, a elite de Meca percebeu muito rápido que o comércio e a religião podiam ser extremamente lucrativos juntos. Eles eram espertos. Muito. Eles abrigavam a Caaba, que era um santuário em formato de cubo, onde as dezenas de tribos diferentes que passavam por lá podiam cultuar seus próprios deuses. Era um panteão politeísta gigantesco. Ou seja, todo mundo que parava para rezar, parava para comprar e vender. Exatamente. Foi um modelo de negócios brilhante. E é exatamente no meio desse caldeirão cultural e comercial que nasce Maomé, lá no ano de 570. Ele era membro da tribo Coraixita, que era basicamente quem mandava e desmandava em Meca. E o Maomé cresceu como um mercador. Ele viajava nas caravanas o tempo todo. Ele teve contato com politeístas, claro, mas também com judeus e cristãos ao longo dessas rotas. Sim, ele conhecia muita gente. E isso me faz pensar muito sobre a fundação do islamismo. Ter essa visão de mundo ampliada, entendendo como diferentes culturas pensam e negociam, deve ter sido um motor essencial para ele conseguir formular uma mensagem que mais tarde uniria tantas pessoas diferentes, não acha? Com certeza. O que é fascinante aqui é ver como a revelação espiritual colide diretamente com a estrutura econômica de Meca. Segundo a tradição islâmica, em 610, o Maomé recebe do arcanjo Gabriel a revelação de que existe apenas um único Deus e de que todos os seres humanos são iguais perante ele. O que é muito uma mensagem poderosa. Sim, e o próprio termo Islã significa justamente essa submissão pacífica a Deus. A mensagem tinha um forte apelo social, principalmente para os mais pobres. O problema é que, ao pregar que os ídolos não valiam nada, o Maomé ameaçou diretamente o modelo de negócios trilionário da elite de Meca. Mexeu no bolso. Se só há um Deus, a peregrinação politeísta para Caaba simplesmente acaba. Exatamente. O que, naturalmente, resulta em uma perseguição brutal contra ele. Ninguém mexe no bolso da elite e sai ilesa, né? E a tensão escalou tanto que, em 622, o Maomé e a comunidade dele precisaram fugir de Meca no meio da noite. Eles foram para uma cidade chamada Yatrib, que mais tarde seria renomeada como Medina, a cidade do profeta. Esse evento é a famosíssima Hégira. Não é o nascimento de Maomé, não é a primeira revelação, é a fuga. Exato. E sabe por que é o ano zero? Por quê? Porque a Hégira não foi apenas uma fuga desesperada. Foi o momento exato de fundação de um Estado. Em Medina, o Maomé não era mais apenas um líder espiritual pregando nas ruas e sendo perseguido. Mudou de patamar. Totalmente. Ele se tornou o chefe de Estado, o comandante militar, o legislador supremo e o guia religioso, tudo junto. Essa fusão absoluta de poderes em uma única liderança deu à comunidade muçulmana uma coesão sem precedentes na história deles. Foi essa organização política e militar absurda que permitiu que eles voltassem 8 anos depois, em 630, para invadir Meca. Sim, eles voltaram com força total. Eles purificaram a Caaba, destruíram as centenas de ídolos, mas curiosamente mantiveram a pedra negra incrustada nela, transformando o santuário no centro do monoteísmo islâmico. E depois dessa unificação da península, a expansão que se segue é, assim, impressionante. É assustadora de tão rápida. Estamos falando do surgimento de um dos maiores impérios da história humana em tempo recorde. Após a morte de Maomé, a liderança passou para os califas, os seus sucessores, começando pelo seu sogro, o Abu Bakr. Entre os séculos 7 e 11, os exércitos islâmicos saíram do deserto e dominaram o Egito, a Síria, o Império Persa inteirinho, varreram o norte da África e cruzaram o mar até a Europa, dominando boa parte da Península Ibérica. Mas claro, impérios em expansão muito acelerada sofrem fraturas internas. E acho crucial para nossa exploração a gente explicar como essa linha de sucessão não foi nada pacífica. Houve um ponto de ruptura muito sério ali, que gerou a divisão entre sunitas e xiitas, uma divisão que molda a geopolítica até os dias de hoje, né?
O que estava no centro dessa divisão, na prática, minha cara colega? É uma excelente pergunta. O centro da disputa era puramente a legitimidade do poder. Depois da morte de Maomé, a grande pergunta que ficou no ar foi: quem tem o direito de nos governar agora? A clássica briga pelo trono. Bem isso. Um grupo que viria a ser os sunitas acreditava que o líder deveria ser escolhido por consenso da comunidade. Eles queriam optar por alguém capaz e respeitado, como foi o caso do Abu Bakr. Já o outro grupo, os xiitas, argumentava que a liderança deveria seguir a linhagem de sangue, defendendo que Ali, que era primo e genro de Maomé, era o único sucessor legítimo. Ah, entendi. Então começou com a política. Sim, essa divergência política inicial sobre quem senta na cadeira do califa acabou se solidificando em uma profunda divisão teológica ao longo do tempo. E essas fraturas levariam o grande califado a se estilhaçar lá no século XIII, originando mais tarde potências enormes como os otomanos na Turquia e os safávidas na Pérsia. Mas mesmo no meio dessas disputas políticas todas, a gente não pode ignorar que o que esse império estava produzindo intelectualmente era, assim, fora de série. Ah, sem comparação. Eles não forçaram todos os povos dominados a abandonar suas línguas nativas. O Pérsia e o turco floresceram lado a lado com o árabe. E o grande monumento a essa era de ouro foi a Casa do Saber em Bagdá. Eles começaram a resgatar e traduzir todo o conhecimento perdido dos gregos, dos romanos, da Índia. Um trabalho monumental. Só que, parando para pensar na logística disso, me surge uma dúvida muito prática. Como se traduz e se copia uma biblioteca continental inteira lá na Idade Média? Esculpir milhares de placas de argila na Mesopotâmia levava meses. Escrever em ossos no Egito era uma tarefa terrível. O grande gargalo para espalhar conhecimento era a própria tecnologia da escrita, né? Essa é uma observação excelente da sua parte, porque, de fato, de nada adianta ter os textos originais gregos se você leva um ano inteiro para copiar um único livro usando pedaços duros de madeira ou bambu que não seguram a tinta direito e acabam rasgando o suporte. Exato. E é aqui que entra um dos meus detalhes favoritos de toda essa nossa análise histórica de hoje. A invenção da pena de ávea para a escrita, registrada por eruditos lá como Santo Isidoro de Sevilha, por volta do século VI e VII. Substituir madeira ou osso por uma pena de ganso ou cisne pode parecer super banal hoje, mas a biologia da pena esconde um verdadeiro milagre da engenharia. Sério? Como assim? É que o tubo interno, o cálamo da pena de queratina, funciona como um reservatório capilar perfeito. Ele suga a tinta e a libera de forma controlada e contínua. É tipo como sair da internet de escada e ir direto para a banda larga. Os copistas, de repente, podiam escrever páginas e páginas sem precisar mergulhar o instrumento na tinta a cada 2 letras. Nossa, faz todo sentido. E se a gente conectar isso ao quadro geral, é exatamente essa tecnologia acessível e barata que viabiliza o milagre da Casa do Saber. Sem a pena de ganso e, posteriormente, a adoção do papel que veio da China, o fluxo monumental de textos islâmicos simplesmente não existiria. Nós não teríamos a preservação da filosofia aristotélica e muito menos os avanços gigantescos em álgebra, medicina, cirurgia e astronomia que os intelectuais de Bagdá nos deixaram. Uma pena de ave salvou o conhecimento antigo. É muito louco pensar nisso. É mesmo. E é exatamente esse fluxo de ideias, movido pela necessidade de comercializar os bens que sustentavam toda essa grandiosidade, que nos faz descer o mapa e encarar o gigante do continente, o Saara. E aqui a gente precisa pausar para entender o que é o Saara, para quem nos ouve conseguir visualizar. Ele corta o continente africano de leste a oeste. Do lado norte, perto do Mediterrâneo, as sociedades rapidamente abraçaram o Islã e as novas tecnologias comerciais. Certo. Do lado sul, temos a chamada África subsaariana. E no meio de tudo isso, um deserto do tamanho dos Estados Unidos. Eu, confesso, sempre vi o Saara como um muro colossal, tipo intransponível. Como é que um ambiente onde você pode morrer de desidratação em questão de horas acaba funcionando como uma ponte entre esses dois mundos? Parece contraintuitivo, mas a resposta curta é o camelo.
introduzido ali séculos antes, aliado, claro, ao conhecimento milenar das rotas de oásis. Ah, os navios do deserto? Exato. O Saara não era um muro. Ele operava como um verdadeiro oceano de areia. Do lado sul desse oceano, as sociedades não estavam isoladas. Muito pelo contrário, elas estavam se organizando em estruturas incrivelmente sofisticadas. E a primeira grande potência a emergir desse lado foi o reino de Gana, lá pelo século IV, na região onde hoje é Mauritânia. Uhum. Era um povo de origem agrícola e pastoril que encontrou uma forma muito singular de exercer o poder. Singular até demais para os padrões ocidentais, né? Quando a gente observa o modelo romano ou os grandes impérios na Europa, tudo é sobre demarcar fronteiras de pedra, colocar postos militares super rígidos. Gana não tinha isso. Não, era bem diferente. Pelo que eu entendi dos registros da época que a gente estudou, Gana operava quase como uma imensa rede de franquias políticas. Não havia uma linha desenhada no chão. O rei governava através de lealdades espirituais, laços de parentesco e uma rede muito complexa de reinos menores que pagavam tributos. Era um império feito de pessoas e de acordos, sabe, não de muros. Olha, uma definição cirúrgica da sua parte. E o cimento que mantinha todas essas alianças coladas tinha uma cor e um brilho muito específicos. O ouro. Ah, ouro, sempre ele. Sempre ele. Gana estava sentada sobre reservas absurdamente ricas de ouro. E quando os mercadores árabes, que viviam no recém-expandido Império Islâmico do Norte, cruzaram o Saara e viram aquele volume absurdo de metal precioso, foi uma febre imediata. Eu imagino o choque deles. E o rei de Gana, muito astutamente, não entrou em guerra com eles. Ele deixou os árabes se estabelecerem. O sal, que vinha do norte, valia o seu peso em ouro. Literalmente, né? E essa integração comercial pacífica acabou abrindo a porta não só para o dinheiro, mas para a fé. A religião e o idioma viajaram junto com aqueles blocos de sal nas caravanas. Só que, como tudo na história, o poder muda de mãos. O clima da região muda, a desertificação avança forte e no século XII, Gana começa a ruir por conflitos internos e exaustão dos recursos. É o ciclo dos impérios. Mas a semente dessa integração global já estava plantada lá no solo africano. E ela brota na forma do grandioso Império do Mali. Nosso Mali é, sem dúvida, o ápice da Idade Média africana. Em 1235, um líder extraordinário chamado Sundiata Keita surge das cinzas da região, derrota seus inimigos todos e assume o título de Mansa, que significa imperador. E o grande trunfo militar e político do Mali foi ter conseguido um feito logístico inédito na história de todo o continente. E como esse monopólio funcionava na prática, assim, o que eles controlavam que Gana não controlava antes? O Sundiata não controlava apenas as minas de ouro lá no interior subsaariano. Ele expandiu o império para o oeste até abraçar o Oceano Atlântico e para o leste, acompanhando a gigantesca curva do rio Níger. Nossa, é uma área gigantesca. Exato. Ou seja, ele controlava a mina de ouro, controlava os portos de saída e era o dono de absolutamente todas as estradas entre um ponto e outro. O Mali era um verdadeiro colosso logístico. E, mantendo aquela sabedoria política da região, eles operavam como uma federação. As aldeias e os povos que eles dominavam mantinham os seus costumes e seus líderes locais intactos, desde que pagassem tributos e se submetessem à autoridade central do Mansa. E a diferença cultural massiva aqui é que os governantes do Mali abraçaram o islamismo de forma oficial. Isso transformou cidades que antes eram apenas grandes mercados em verdadeiras capitais intelectuais do planeta. Cidades como Djenné e Tombouctou viraram lendas, né? Verdadeiros faróis do conhecimento. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem acompanha a nossa análise. No bloco anterior, a gente discutiu maravilhosamente como a modesta pena de ave ajudou a Casa do Saber a salvar as ideias de Roma e da Grécia de sumirem no tempo, lembra? Sim, claro. Então avancemos alguns séculos. Tombouctou chegou a abrigar 26 bibliotecas diferentes, contendo estimativas de mais de 700 mil manuscritos astronômicos, matemáticos e jurídicos. É um número inacreditável para a época.
O verdadeiro tesouro de Tombuctu não era o ouro brilhando lá nas feiras, mas sim a tinta nas páginas daquelas bibliotecas. É a prova material, sabe, da imensa e refinadíssima sofisticação intelectual africana. Mas a história tem esses retornos muito dolorosos. Na década de 2010, há poucos anos atrás, extremistas fundamentalistas tomaram controle da região no Mali, eles invadiram essas bibliotecas milenares e queimaram cerca de 4.000 manuscritos insubstituíveis. Uma tragédia absoluta. Sim, uma perda inestimável. Felizmente, uma ONG local orquestrou uma operação quase cinematográfica, escondendo os baús cheios de livros em carros e barcos, fugindo pelo rio Níger, e conseguiram salvar a vasta maioria. E hoje, eles estão travando uma verdadeira corrida contra o tempo, digitalizando cerca de 20% desses arquivos até agora. Nós estamos vendo a tecnologia de nuvem e servidores de computador de hoje tentando proteger a mesmíssima memória que os monges e eruditos medievais protegiam com penas de aves há um milênio. É um paralelo assustadoramente preciso, meu caro, e nos força a entender de uma vez por todas por que bibliotecas são incendiadas ao longo da história. Quando Mali entrou em declínio entre os séculos XIV e XVI, seu território se fragmentou. Mas destruir os livros na era moderna não é sobre conquistar território fisicamente. Não, é sobre outra coisa. É sobre apagar a identidade de um povo. Aqueles manuscritos provam que a África subsaariana era um centro global de ciência islâmica avançada. Queimar isso é tentar reescrever o passado para justificar o controle sobre o futuro. Não tem outra explicação. O que nos leva diretamente à nossa última grande parada na exploração de hoje. Porque a África é um universo inteiro em si mesma e não se resumia apenas às áreas sob essa esfera de influência islâmica. A gente precisa olhar para regiões que formariam a base viva e pulsante de muitas sociedades modernas, especialmente aqui nas Américas. Estamos falando das riquíssimas culturas Yorubá e Banto. Com certeza, são duas forças civilizatórias imensas, originadas mais para o centro e oeste do continente africano, bem longe do deserto do Saara. A civilização Yorubá, com origem no que hoje é o sudoeste da Nigéria, possui uma cosmologia de uma beleza e complexidade enormes. Na crença deles, a cidade-mãe de Ilé-Ifé foi a origem do mundo humano, fundada pelo enviado divino Oduduá, sob ordens do ser supremo Olorum. Uma história de fundação riquíssima. Sim, mas para além do mito, eles construíram uma realidade política férrea. O Império de Oyo, por exemplo, foi uma potência que durou do século XV ao século XIX, sustentada por uma cavalaria formidável e um sistema bem complexo de administração. Mas contrastando fortemente com esses cavaleiros de Oyo, a gente tem o fenômeno monumental da expansão Banto. A origem deles fica lá na divisa entre Camarões e Nigéria. E o detalhe fascinante é que Banto não é o nome de um império gigante ou de um rei conquistador. A palavra apenas significa povo. É um grupo linguístico. Exato, é um tronco linguístico. E a expansão deles pela África não aconteceu com exércitos marchando ao som de tambores de guerra. Aconteceu por causa da enxada. Isso mesmo. É o poder lento e implacável da agricultura. As populações bantus dominavam o trabalho em ferro e a agricultura de corte e queima. O mecanismo é até simples. Você desmata uma área pequena, queima a vegetação para que aquelas cinzas adubem o solo e aí você planta. O problema é que depois de uma geração, o solo esgota seus nutrientes, fica fraco. E aí a vila não tem o que comer. Exato. Então, a vila inteira precisava empacotar suas coisas e migrar alguns quilômetros para encontrar novas terras férteis. Repita esse processo de exaustão e migração ao longo de séculos e milênios, e essa migração lenta, em formato de teia de aranha, espalhou os povos bantus por incríveis 2/3 de toda a África subsaariana até o século XIII. Uau! É muita coisa. Foi assim que surgiram reinos magníficos mais ao sul, como o Grande Zimbábue, com as suas muralhas de pedras circulares, e o poderoso reino do Maniklongo. Então, o que tudo isso significa quando a gente coloca as cartas na mesa, né? Para quem acompanha a nossa análise até aqui, pensem no contraste absurdo dos mecanismos da história.
A gente viu o Califado Islâmico expandir suas fronteiras pelo uso da cavalaria militar e pela força unificadora de uma revelação monoteísta. Uhum. Expansão ideológica e militar. Vimos os povos bantus expandirem as suas fronteiras não pela espada, mas forçados pelo esgotamento químico do solo sob seus pés, pela pura sobrevivência. E então a gente entra numa era trágica, a partir do século XV, quando os europeus chegam ao litoral africano. E a expansão territorial deles no Novo Mundo é construída a partir do brutal, sistemático e indescritível sequestro e escravização de milhões de seres humanos dessas mesmíssimas regiões. Isso levanta uma questão muito importante, de fato. A escala da violência europeia, com a caça e mercantilização dessas vidas até o final do século XVIII, foi projetada propositalmente para quebrar essas sociedades, para destruir as antigas linhagens de reinos gigantes como o de Oyo ou do Manicongo e apagar a humanidade desses indivíduos. Mas tem um detalhe sobre a cultura. Qual? A cultura é como a água, sabe? Ela não pode ser destruída por pressão. Ela apenas encontra novas fissuras para fluir. Para quem observa as sociedades contemporâneas nas Américas e de forma inegável no Brasil, fica muito claro que a base estrutural do nosso cotidiano está enraizada nessas civilizações. É visível em tudo, né? Em tudo. Do vocabulário que a gente usa na rua todos os dias, a complexidade e riqueza da nossa alimentação, passando pelas riquíssimas crenças religiosas. O sistema de escravidão tentou extinguir o espírito iorubá e banto, mas a resiliência deles foi tão formidável, mas tão formidável, que eles acabaram se tornando as fundações vivas de novas nações. Nossa, chega a dar arrepios ver essas peças todas se encaixando dessa forma. Quando a gente olha para trás, para tudo que a gente analisou hoje, fica óbvio que a história humana não opera em caixas isoladas, sabe? O conceito de zero e os cálculos de álgebra que um estudante qualquer usa hoje na escola, os instrumentos astronômicos fundamentais para a navegação europeia depois, e o batuque e o vocabulário das ruas da nossa América do Sul, tudo isso é o produto final de um choque colossal de mundos. Exatamente. Isso tudo aconteceu porque o beduíno sabia achar água na Arábia escondida, porque o copista lá em Bagdá dominou o tubo capilar de uma pena de ganso e porque o rei de Gana decidiu comercializar o seu ouro com os estrangeiros que cruzavam a areia. Tá tudo conectado. Meu caro colega, é a velha lição de que não existem margens puras na história humana. Cada avanço científico ou a fundação de um grande império é sempre o resultado de uma contaminação positiva. Línguas sendo traduzidas, crenças confrontadas e mercadorias trocadas incansavelmente. Mesmo diante de fanatismos que tentam queimar as bibliotecas da memória no Mali ou da crueldade imperial que tentou coisificar a vida humana por séculos, as rotas de conexão sempre encontram uma forma de preservar a essência daqueles povos e passar adiante para gerações futuras. E isso nos deixa com um pensamento final para a nossa audiência. Algo para marinar na mente muito depois que essa nossa análise acabar. Nós vimos hoje detalhadamente como o colossal e mortífero deserto do Saara não agiu como um muro de tijolos impedindo contato. Pelo contrário, com as ferramentas certas, os camelos e os oásis, ele funcionou como a mais vital rodovia e filtro das ideias que mudaram civilizações em 3 continentes diferentes. O que nos leva a pensar profundamente: quais são os Saaras da nossa era digital atual? Será que os nossos complexos algoritmos de redes sociais funcionam hoje como as antigas rotas de comércio no deserto, controlando silenciosamente quais ideias sobrevivem à travessia? Quais ideologias chegam para influenciar as nossas grandes capitais modernas? E quais pensamentos geniais são apenas engolidos, apagados e esquecidos nas dunas implacáveis de um feed infinito? Olha, é uma provocação que incomoda da melhor maneira possível, porque, assim como no Saara medieval, quem controla as rotas da informação invariavelmente controla a versão final do futuro que a gente vai viver. Foi uma verdadeira honra dissecar todos esses mecanismos e impérios ao seu lado hoje. A honra foi toda minha. E um enorme agradecimento a todo mundo que nos acompanhou em mais esse mergulho profundo. Continuem sempre, absolutamente sempre, questionando as histórias, as rotas invisíveis e os desertos digitais que formam o mundo ao redor de vocês. E até a nossa próxima exploração.